Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz e hoje eu tenho um encontro aqui muito especial. Hoje eu não estou aqui para dar aula de Direito Constitucional, que é a matéria que eu trabalho, sou professor de cursos preparatórios para concurso, e nem para divulgar o NEAF, que é a minha escola onde eu preparo alunos nesse ramo e também em outros, seja da área jurídica ou não. Hoje não, hoje eu estou aqui para falar de uma coisa bastante interessante no que se refere a todas as pessoas que moram aqui nesse país e também que estão passando por aqui por um grande momento. Qual? Um momento em que as pessoas estão aprendendo a lutar pelos seus direitos, não é? Os movimentos, as manifestações da rua, na minha concepção, e vou aqui daqui a pouco apresentar o professor Clilton também, que vai me ajudar nesse trabalho, que deixe bem claro, a minha opinião pode às vezes não ser a mesma do professor aqui, nós não combinamos aula. Nós estamos aqui para explicar o porquê, né, que nós somos contra a PEC 37. As pessoas estão na rua por um motivo muito justo, mas vamos entender um pouco mais do que é a PEC 37. Então eu até coloquei aqui, e antes vou passar aqui para a apresentação do professor Clilton, que é Procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Olá amigos, olá Alessandro, nós estamos aqui para desempenhar esse papel de debater a PEC 37, eu sou Clilton Guimarães, membro do Ministério Público de São Paulo há 28 anos, Procurador de Justiça, e tenho o prazer de estar com vocês aqui debatendo com o professor Alessandro as particularidades da PEC 37. Bom, vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, eu não posso perder a oportunidade de falar uma coisa. Como eu estou feliz que as pessoas estão lutando pelos seus direitos, não é? E que seja um movimento pacífico e, acima de tudo, entender o seguinte, como me disse um rapaz, eu conversei com o professor, o taxista perguntou, professor, mas é tão grave assim os 20 centavos, né? Aí eu expliquei para ele, o senhor está feliz com a situação política, com essa roubalheira, com o desmando? Ele pegou e falou, poxa, agora eu estou entendendo. Então, o jovem está colocando aí anseio de muita gente nas ruas. Isso é muito legal, muito bacana. É de se arrepiar e ver um movimento tão bonito quanto esse. Vamos deixar de lado esse lance da violência, porque não são todos que estão, sabem os senhores que é uma minoria que acaba fazendo aí o movimento ser considerado, em parte, violento. O movimento é pacífico e justo, legítimo. Bom, professor, eu discuti, estou com o meu cartaz aqui, da PEC 37. Mas que diacho que é isso? Primeiro, o que é PEC? Não é? Vamos lá. Gente, isso é um projeto, quando a gente fala de emenda constitucional, nós temos de entender, no ordenamento jurídico, e vou pedir aqui a ajuda do professor Clilton, onde entra a questão da emenda constitucional. Quer ver? Ó, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Está aqui a nossa bela Constituição de 1988. Professor, se fosse para mostrar para o meu Nino, para o meu filho de 2 anos, onde está a Constituição no ordenamento que a gente estuda quando os professores fazem aquela pirâmidezinha do ordenamento? Por que é tão grave uma coisa mudar a Constituição? E como é que muda essa Constituição? Por gentileza, vou abrir para o senhor aí. Então, Alessandro, amigos, né, a Constituição é a base de todo o sistema legislativo. Vamos aqui para a tela, vamos para a lousa, para que você possa compreender. Essa aqui está melhor. Acho que é mais conveniente que você veja, né, quando nós pensamos no sistema jurídico, imagine o sistema jurídico, né, como tradicionalmente pensado, como um triângulo. Né? Nós temos aqui a Constituição Federal, que é a base de todo o sistema. Temos aqui, né, a legislação, seja ela ordinária, seja ela complementar, aqui. E aqui embaixo nós vamos ter, né, na base lá embaixo, os decretos, né, os regulamentos, de um modo geral. Veja que toda esta legislação aqui está interligada à Constituição Federal e dela depende. Quando falamos numa PEC, amigos e amigas, a PEC entra aqui, na mudança da Constituição. Então, quando eu falo em alterar quando eu falo em PEC, eu estou falando em alterar o próprio texto constitucional. Estamos falando em alterar o próprio texto constitucional e assim condicionar toda a legislação que vem depois, toda a regulamentação, que irão depender dos termos novos da Constituição. Bom, pessoal, vamos supor que o colega aí de casa fala assim, ó, olha, entendi a posição do professor, eu queria
como brasileiro, consultar a minha Constituição e entender onde está o capítulo que fala de emenda. Disse que é duro, professor Tensas Maria, mas eu tenho de chegar nesse ponto. Quem quiser visualizar isso melhor, né, professor, vá à Constituição, no artigo 60, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, e lá vocês vão ver, ó, como que ela pode ser emendada, a Constituição, que exige 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados, ou 1/3 no mínimo dos membros do Senado Federal, ou o próprio Presidente da República, ou mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas por maioria relativa dos seus membros. Veja, para alterar uma Constituição por uma emenda, é um processo árduo, tanto que a nossa Constituição é considerada rígida por tal motivo. Agora, vamos entender então. Professor, as coisas têm de ser mudadas às vezes, professor Clinton. Por que estão brigando tanto? Porque tem um projeto de emenda desse. Qual é o problema? O problema é o teor. Bom, para entender o teor, professor, esse é o capítulo que fala da segurança pública. Gente, como é que eu vou entender e explicar o que vai mudar a emenda 37 sem ler isso aqui? Dá uma olhada. Ele fala que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí vai falar da Polícia Civil, da Polícia Federal, tal. Aí vem, na PEC 37, vão colocar lá um parágrafo 10. Um parágrafo 10. Nesse parágrafo 10, o que vai acontecer? Simplesmente, eles vão colocar a investigação como privativa da polícia. Professor, agora eu vou fazer a outra voz aqui, vamos fazer um debate. Professor, mas qual o problema? Eu acho que quem tem de investigar é só a polícia. Qual é o problema? Por que os promotores, principalmente, mas quero deixar bem claro, essa luta não é só dos brasileiros e dos promotores. Eu vou explicar já, depois do professor explicar o porquê da discussão da investigação ficar apenas com a polícia. Ninguém quer, por favor, os que são contra a PEC não querem que a investigação fique apenas com o MP, mas que não fique em privativa da polícia. Explique isso um pouco melhor, professor. Pois é, Alessandro, amigos, o que se discute hoje e a posição do Ministério Público no Brasil, o Ministério Público no Brasil é um Ministério Público vasto, tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público Estadual. A nossa posição é de não pretendermos a exclusividade, mas é evidente que nós não podemos concordar com a exclusividade de determinado órgão. O atentado à segurança pública mencionada pelo Alessandro é um atentado que se dá de muitos modos, né, contra a eventual justiça tributária, quanto à eventual justiça administrativa, quanto a controle de gastos públicos. Nós, do Ministério Público, entendemos que quanto mais órgãos empenhados em investigar, né, especializadamente, inclusive, muitas vezes, muito melhor para o cidadão comum. Né? A exclusividade da investigação traria, né, obstáculos enormes, muitas vezes, à apuração da verdade. Então, veja, se a PEC passa, né, teremos problemas com a investigação do Tribunal de Contas, que não poderá mais investigar contas públicas. Se a PEC passa, né, os fiscais de renda, né, a área tributária, que muitas vezes procede à apuração, né, de fatos que são também considerados crimes, talvez, né, mais adiante, em razão da PEC, sejam também impedidos, né, de proceder a esta investigação. Ou seja, a base da democracia, amigo Alessandro, amigo que está nos vendo, é o controle. Democracia é controle. E o controle bem feito é o controle que vem de muitas fontes, não de uma fonte exclusiva. Aqui, é bom lembrar uma coisa. Prestaram atenção no que o professor falou, quando ele disse, não é apenas a polícia, não é apenas o MP. Olha um trecho muito bacana, já vou dar a autoria aqui, onde o sujeito escreve assim, ó. Existe lógica no sistema que se esforça para coibir a investigação por parte de auditores do TCU, profissionais extremamente experimentados na fiscalização de obras públicas, quando se suspeita de fraudes? Então, quer dizer, poxa, eu tenho um sujeito que conhece ali de fraudes daqueles... Não, ele não vai poder mais investigar.
Veja, eu não estou falando mais de promotor, então. Olha essa agora. Imagina o seguinte, quando a gente tem informações importantíssimas e o profissional lá, o delegado da Receita Federal, estadual, não vai poder qualquer tipo de investigação. Não estou falando do MP. Então, veja, eu estou tirando toda essa galera se essa PEC passar. Olha bem. Agora eu pergunto, imagina a questão seguinte, quanto não se esforçou o controle, por exemplo, de atividades financeiras, COAF, todos esses órgãos estarão impedidos de investigar se passa nestes moldes a PEC 37. Então, volto a dizer, não é uma luta de promotores e delegados, até porque o texto fabuloso que eu acabei de ler aqui, me foi passado, então estou apenas reproduzindo, foi de um policial rodoviário federal de Goiás, acho que é isso, né? Que me passaram aqui. Então eu achei o texto muito inteligente e também já foi veiculado por procuradores da República, textos nesse viés, nesse colorido. Então, peraí, entendemos um pouco melhor isso. Agora, volta para cá, deixa eu colocar aqui de novo, aqui. Eu e o professor. Professor, então, a questão da investigação, em nenhum momento, se não passa a PEC 37, vai esvaziar o poder de investigação da polícia e nem desses órgãos. É isso. Agora, se ela passa, corre-se o risco da investigação estar apenas na mão da polícia. É isso. Exatamente isso. Aliás, vale a pena lembrar, em complemento, que, por exemplo, não é toda a polícia que está a favor da PEC 37. Perfeito. O Sindicato dos Policiais Federais já baixou nota dizendo-se contrário a isto, porque compreende as necessidades do Brasil. Então, o que nós pretendemos, o que se pretende evitar com a recusa à PEC, é que nós nos tornemos um daqueles 3 países, como a Indonésia e 2 outros países africanos, os únicos no mundo em que apenas a polícia investiga. Apenas a polícia investiga, beleza. Bom, pessoal, então, pessoal, agora dá para entender um pouco melhor por quê, porque essa luta com a não aprovação da PEC 37. Agora sim, professor, entendi um pouco melhor, eu sei, gastamos aí 12 minutos, coisa de professor, você desculpe. A gente falou pra caramba para entender um pouco melhor, entender onde ela vai mudar a minha vida, onde ela não vai. Outra questão que nós resolvemos discutir aqui, eu e o professor, mas em linhas gerais, eu falei, não vamos fazer um negócio cansativo, mas já viu, a gente fala demais, é a questão da PEC 33. Olha, em linhas gerais, pessoal, para entender a PEC 33, porque essa aí, essa sinceramente, é uma aberração. Quando se fala, veja, tudo isso acontecendo, manifestações, e essas PECs marcadas aprovações até em jogos importantes do Brasil, que coincidência. Então, essa PEC 33, ela vai justamente dizer o seguinte, que decisões do Supremo, que nós já vamos entender aqui com o professor, que é um órgão do Poder Judiciário, o órgão de cúpula, que vai interpretar a Constituição em última análise, algumas decisões do Supremo e também súmulas de caráter vinculativo, elas teriam de, se aprovada essa PEC 33, de passar para o crivo, para uma apreciação, novamente, do Poder Legislativo. Agora, uma coisa que vocês precisam entender, uma coisa que eu separei aqui para o professor. Professor, por que aqui, são poderes da União, independentes e harmônicos. Está na sua Constituição, pessoal. Entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Professor Cleuton, o que se afronta mais e por que o Gilmar Mendes chega ao ponto de dizer que essa PEC, ao fazer que uma decisão do Supremo está aqui, STF. Se o Supremo está aqui e uma decisão do Supremo tivesse de passar pelo crivo do Congresso, portanto, Poder Legislativo. Gilmar Mendes disse que melhor seria fechar a corte de vez. Professor, como é que funciona isso? E principalmente para colegas de outros ramos do saber, advogados, já conhecem um pouco mais, mas engenheiros, administradores e o pessoal aí que está em formação ainda. Então, amigos, quando nós edificamos, construímos a Constituição de 1988, nós elaboramos uma carta política, uma carta de compromissos da sociedade brasileira e das instituições brasileiras. Então, esta carta é tão importante porque é uma carta refundadora do país, na perspectiva política. Logo, como acontece com todas as constituições, é necessário definir quem é o grande guardião da Constituição.
Quem é o guardião daquilo que está ali, daquele compromisso político? Tradicionalmente, nas democracias que têm um modelo igual ao nosso, quem é o guardião dessa Constituição? Quem é que guarda os valores políticos que estão ali? O Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal não está sujeito aos impulsos momentâneos, das situações políticas, dos interesses momentâneos, dos interesses circunstanciais, porque o seu grande papel é o papel de garantir que aqueles valores seculares continuem os mesmos. Assim se dá, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte é o grande guarda da Constituição, e aqui também. À medida em que essa emenda, em que esta PEC, por exemplo, seja aprovada, este papel de guarda da Constituição ficará para quem? Para qual dos três poderes? Quando o poder que nasceu para isto, e se você vir bem, se você vier a ler adequadamente a Constituição, qualquer pessoa, seja você quem for, engenheiro, arquiteto, seja você quem for, médico, basta uma leitura para entender que a vontade do Constituinte foi de que o Supremo Tribunal Federal assim o fizesse. E, portanto, o que se perde com isto é esse papel relevantíssimo do Supremo Tribunal nessa democracia. E só para ficar bem claro, de repente alguém, professor, que não é da área jurídica, possa falar assim, mas espera aí, então quer dizer que uma lei é feita e aí basta o Supremo dizer que essa lei fere eu vou até abrir ali para o professor Cleiton. Se você imaginar que uma lei venha ferir o texto constitucional, então você diz o seguinte, o Supremo declara a inconstitucionalidade dessa lei. Então, professor, quem manda nesse país é o Supremo. Alto lá. Em nenhum momento o Supremo impede o poder legiferante, o poder de se criar uma lei, uma nova lei, que trate aquele assunto de outra maneira. O Supremo não impede esse tipo de coisa. Agora, o que não é possível, imagina, uma lei que venha de encontro aos interesses de alguns parlamentares, que não agem com a devida probidade. E aí, de repente, fala-se o seguinte, não, mas essa decisão do Supremo, ela vai ser revista aqui pela Casa. Aí sim, você tem um golpe em todo o Estado democrático de direito, não é isso, professor? Exatamente, porque o Supremo o Legislativo está sempre sujeito a interesses de momento, a composições, ali se formam maiorias e depois se dissolvem, compondo-se outras maiorias. Então o Congresso Nacional não é constante, porque as maiorias vão se revezando, não se sabe de onde vêm os interesses. É legítimo que essas maiorias se formem, se destituam, se reconstruam, isso é muito legítimo, mas é preciso que alguém guarde os valores da Constituição. O Supremo não é dono do país, ele é o guarda da Constituição, que conforma. Veja você o que aconteceu, Alessandro, ainda nesta semana. Há um projeto de lei de regulamentação da vida partidária, um novo projeto de lei enviado ao Congresso pela presidenta Dilma, e houve a suspensão da tramitação desse projeto em medida liminar pedida por um senador da República e... aliás, o ministro Gilmar Mendes, a pedido de um partido político, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a tramitação do projeto e o Supremo resolveu democraticamente o quê? Que o Congresso tem todo o direito de legislar, ele não se intromete lá. Nesta semana, foi ainda agora, quinta-feira. Respeitando o próprio direito de legislar. Ele disse, olha, se a lei vier a ser inconstitucional, depois de publicada, aí então nós averiguaremos, porque toda a legislação deste país, da mínima portaria até uma legislação complementar, tem de estar de acordo com a Constituição. Agora, olha que interessante, nós discutimos o que hoje aqui? A PEC 37 e a PEC 33. Imagina se o seu filho vira para você e faz assim, ó. Pai, deixa eu ver se eu entendi. Numa, eles acabam deixando o poder somente para para investigar. Um projeto, vai alterar a Constituição, PEC. E na outra, se diz que, eventualmente, se o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma PEC, poderia passar para o próprio Legislativo. Veja o perigo das duas, da PEC 33 e da PEC 37. Porque caso vocês não saibam, graças a Deus, se essa PEC 37 passar, o Supremo pode declarar a inconstitucionalidade dessa emenda constitucional que retira os poderes
além de outros do MP, de investigar. Passou a PEC. Lá estará quem para te salvar? O Supremo. Mas se passa a PEC 33, essa mesma declaração, isso ninguém falou até agora. Ninguém chegou a esse raciocínio, não sei porquê. Essa mesma PEC que eventualmente passa, não sei se vocês estão me acompanhando, se essa mesma PEC 37 que passou, com a PEC 33, que já vai ser emenda, veja, mesmo que declarada inconstitucional a 37 pelo Supremo, ela poderia voltar ao crivo do Poder Legislativo para dizer, não, o Supremo errou aqui, vai passar as duas mesmo. Veja que maluquice. Não, eu viajei demais, professor, é isso? É exatamente isso. Né? É colocar poder demais. Toda boa democracia vigia as suas maiorias, porque as maiorias são maiorias sempre ocasionais. Enquanto a Constituição é uma ordem perene, permanente. E ela não pode ser violada por maiorias ocasionais. Ótimo. Bom, pessoal, eu vou aproveitar aqui para agradecer a presença do Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, professor Cleuton Guimarães, e deixar as suas palavras aí de despedida. Eu queria apenas dizer o seguinte, para mim foi um prazer fazer esse vídeo aqui, que era um pequeno vídeo, acabou sendo uma conversa muito bacana. Espero que nós tenhamos conseguido passar um pouco aí desses detalhes meio chatos, jurídicos, mas possamos entender, para que possamos levantar o cartaz, dizer não à PEC 33 e também a 37, com mais conhecimento de causa sobre esse assunto. E parabenizar as pessoas pelo movimento pacífico, legítimo, e uma coisa que eu achei que não fosse ver mais, que é o povo lutando pelos seus direitos e de uma forma muito, muito boa, muito bacana. Parabéns a todos pelas manifestações e por essa luta, essa consciência. Um verdadeiro... E os nossos filhos que estão vendo essas manifestações vão entender que o pai e a mãe foram a um movimento pacífico para lutar por direitos. Um país, ele cresce, ele se desenvolve com essa noção de cidadania. É o que eu gostaria de deixar como minhas palavras finais para todos os colegas aí. Professor? Muito obrigado, Alessandro. Obrigado a você que está nos vendo, né, e se informando um tanto mais. E, de fato, é isto, né, essa movimentação toda revela que em cada brasileiro ainda pulsa, né, um coração, uma vontade, um desejo de reformar o próprio país. E, mais do que isso, né, ainda pulsa a coragem de querer tomar nas próprias mãos a intenção, né, e torná-la realidade a intenção de mudança desse país. Muito obrigado, né, e até um próximo encontro. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais.